Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: Amai vossos inimigos. Item 9. A vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. E quando a gente vê, tem 150 anos que foi escrito esse livro, fala assim, tem de desaparecer, a gente queria que tivesse desaparecido. Mas muitas das vezes nós temos sentimentos de vingança por coisas banais, coisas muito simples do nosso dia a dia. E faz necessário que então que tenhamos condições de refletir um pouco mais sobre as nossas responsabilidades pessoais. Porque para que desapareça o sentimento de vingança, nós precisamos nos corrigir de uma série de fatores que ainda nos aprisionam ao orbe terrestre, que é o sentimento de revanche, de reprochar o outro, de atacar o outro de qualquer forma. Então nós precisamos começar a desenvolver um novo sentimento. Precisamos começar a desenvolver um novo ideal, onde o verdadeiro sentimento cristão esteja falando verdadeiramente aos nossos corações. Por isso, comecemos por fazer uma reformulação de nossos conceitos de vida. Como nós estamos agindo perante nossos cônjuges, nossos filhos, nossos companheiros de trabalho, nossos adversários políticos, nossos adversários no campo do esporte, porque as pessoas torcem para um time, o outro torce para o outro, e no dia do jogo, eles são amigos. As torcidas diferentes podem assistir jogos juntos ou têm que ser separados. Essa questão precisamos de ver, que mais à frente vamos falar sobre o duelo. São tópicos importantes para reflexões necessárias para vermos se estamos realmente evoluindo. E como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade, no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens, que a ela se dão, e dos espíritos que ainda as inspirem. Nós ainda estamos mais para o selvagem do que para um povo civilizado. Certa vez eu vi uma mensagem na internet onde a pessoa descrevia um encontro com um certo ser extraterrestre. E quando a pessoa vai perguntar para o ser extraterrestre como que eles se relacionavam com Deus, ele falou assim, mas não cabe essa pergunta a mim. Vocês são um dos planetas mais violentos da galáxia. E vocês ainda querem perguntar como é nosso relacionamento com Deus? A gente reporta isso, independente de ideologias, mas para nós procurarmos entender a doutrina espírita, quando Kardec fala, ou melhor, os espíritos relatam a Kardec que nós somos um dos planetas menos evoluídos no nosso sistema. E não é para ficarmos tristes com isso. É para assumirmos a nossa responsabilidade perante a humanidade, quando nós temos que procurar, então, fazermos-nos melhores para impulsionar o mundo a se melhorar. Comecemos a olhar por nós mesmos. No começo da era cristã, o sentimento de vingança era o que imperava. Veio os cristãos e ofereceram a face direita para quem lhe batesse a esquerda. Quer me levar para os leões? Vou. Eu vou porque eu tenho certeza que estou me libertando desse jogo de carne. Vou deparar com uma vida muito melhor. Logicamente que nem todo cristão pensava assim, mas eles iam. E quando eles iam, começou a assustar os romanos, porque pessoas influentes da sociedade, pessoas bem colocadas dentro do meio social, dentro do meio político, também se tornaram cristãs. E iam para as arenas, porque ser cristão era algo terrível. E, devido a isso, mais tarde, é instalado o cristianismo em Roma, para acabar com a carnificina e começar a desenvolver outros níveis de sentimentos. Logicamente, que quando Roma assume o cristianismo, ela também dá um golpe no cristianismo, porque ela começa a colocar das suas artimanhas, das suas jogatinas políticas naturais daquela época. Portanto, todos nós hoje estamos vivenciando na Terra oportunidades de crescimento, oportunidades de nos fazermos melhor e, acima de tudo,
de procurarmos olhar para nós mesmos e procurarmos entender as nossas necessidades evolutivas, as nossas necessidades de aprimoramento. Cada um de nós estamos aqui para desempenhar uma função, desempenhar um trabalho, realizar aquilo que se deve, que devemos procurar realizar para o empreendimento de dias melhores para todos nós. Façamos, pois, o melhor, para que o melhor venha nos envolver, venha nos fortalecer. Procuremos, pois, estarmos cada vez mais voltados para o bem, estarmos cada vez mais voltados para a força do amor. E é com esse verdadeiro sentimento que devemos procurar nos impulsionar e sintonizar com os espíritos que nos intuem para o bem, para o amor, esquecendo a vingança, esquecendo os ódios, as maledicências, as mágoas, desplugando desses sentimentos mesquinhos e procurando, então, aspirar a mundos melhores, aspirar a estarmos em condições de melhor servirmos a causa do Pai. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Ser cristão, ser espírita é a mesma coisa. O espírita é aquele cristão que entende todos os meandros da lei, ou pelo menos procura estudá-las. E ao procurar estudar os meandros da lei, nós temos que fazer vibrar nosso coração em outra frequência, sintonizar com outros espíritos, diferente da massa popular, onde todos se primam pelos prazeres momentâneos que depois trazem dores necessárias ao resgate. Então nós temos que procurar entender que nós temos que trabalhar e que caminhar para o nosso aperfeiçoamento íntimo, para a nossa melhoria, para crescermos na busca do encontro com o nosso Pai Celeste. E aí as forças que devem guiar e nortear a nossa existência serão diferentes. Façamos, pois, o melhor possível para que o melhor possível venha nos envolver os caminhos. E aí, esquecer o sentimento de vingança. Ao invés de dizermos vai para o inferno, por que não dizermos desperte para Deus? É melhor impulsionar para o bem. É melhor impulsionar para a luz, porque também nos aproximaremos. Porque aquilo que você emite, você recebe. Então nós devemos procurar fazer valorizar o sentimento de amor. Perdoai os vossos inimigos. Amai vossos inimigos. Eis o desafio. E se você não quiser, pelo menos aparar as arestas nessa vida, ser menos rancoroso com esse ou aquela pessoa que não vai bem com a sua cara, que você não vai bem com a cara dele, ou que por algum motivo te ofendeu, te feriu, te magoou, desligue. Procure educar os seus sentimentos para não desejar mal para ele, para não querer o mal para ele. Porque na próxima encarnação, provavelmente vocês estarão dentro da mesma família, para o devido reajuste perante as leis divinas. Por isso, meus irmãos, quando Jesus fala que se eu querem caminhar com você, caminhe. Mas não deixe que ele te entregue ao juiz, porque senão terás que pagar até o último ceitil. Então, antes de um julgamento mais severo, procuremos aprimorar os nossos sentimentos para caminharmos juntos em paz. E aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Pararam para pensar nisso? São desafios que o Cristo traz para nós. Jesus vivenciou todos os desafios que ele tinha que vivenciar na Terra. Deixou para nós um código de leis. E dentro desse código de leis nós temos que passar por determinadas situações de prova, quando precisamos aprender a perdoar os nossos adversários antes deles estarem em nosso lar, ou na expiação, quando nós vamos deparar com eles dentro do nosso lar.
Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, para podermos crescer na busca do aperfeiçoamento que Deus traz para nós. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quando tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama de seu inimigo. Desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. E quando é mais fraco, usa de artimanhas, de processos ardilosos, como ele diz ali, falsidade e baixeza. E é por isso que nós precisamos aprender a desenvolver os nossos sentimentos, aprimorar nossos ideais, trabalharmos-nos para que o bem se estabeleça em nossos corações e fazer com que saibamos vivenciar os sentimentos de amor e de fraternidade. Vingar? Para que vingar? Qual o lucro que você tem com a vingança? Qual o benefício que você terá com a vingança? Agora, no sentido oposto. Os benefícios do amor, os benefícios da caridade, os benefícios da boa convivência é o necessário. E muitas das vezes que ele fala aqui atrás, quer ver? Os espíritos que ainda as inspirem. Então, muitas das vezes nós achamos que estamos querendo vingar porque é nossa honra, mas nós estamos sendo inspirados por espíritos familiares de um passado distante que se ligam a nós pelos laços de família e nos inspiram o ódio, nos inspiram a cólera, exigindo de nós uma reforma de conceitos, uma reforma de vida para que nós possamos educá-los, educando a nós mesmos. É necessário então que saibamos fazer o bem, é necessário então que saibamos educar a nós mesmos para podermos irradiarmos essa energia da autoeducação para que nossos familiares, ao longo da sequência da árvore genealógica, que espíritos ficam ligados a nós dentro desse grupo familiar, onde há 100 anos atrás nem se falava do Evangelho. Então era cólera, ódio, dente por dente, olho por olho. Isso quando não era um dente, 2 olhos por um, dentro de determinados padrões de cultura que existia nesse mundo tão grande. E aí hoje nós temos que reeducarmos-nos para ajudar a reeducar aqueles espíritos. É importante entendermos isso. Quando nós estamos nos reeducando, nós estamos reeducando espíritos familiares nossos. Não é nossos inimigos, não. São amigos que nos inspiram a ter a inimizade. Às vezes, a pessoa a qual nós não simpatizamos, nós não temos uma grande afinidade, temos certas rusgas, são inimigos do nosso parente do passado que nos influencia. E aí nós temos que fazer com que tenhamos força para caminharmos para Deus. Caminharmos com fé, com esperança, com fraternidade. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera um momento azado para, sem perigo, feri-lo. Os hipócritas, os covardes, os insensatos. Porque quem toma atitudes como essa, está classificado aqui em cima, hipócritas, aparências dissimuladas, tentando agradar, fazendo-se de amigo, fazendo-se de simpatizante das ideias do outro, apenas para desferi-lo um golpe mortal, no momento mais seguro, onde ele esteja a salvo das ações até mesmo da lei, dos homens. Mas da lei de Deus nunca estaremos livres, porque a consciência, onde está gravado todas as leis divinas, nos cobrará no momento certo a oportunidade de reparar o erro. Portanto, saibamos que
é necessário educar os nossos sentimentos. Relembrando nossa irmã Ana Barilova, eduquem, controle sua mente. Eduquem seus conflitos e evangelize seus sentimentos. Isso é uma chave importante para o nosso processo evolutivo. Seguir por caminhos escusos só vai nos algemar à terra. Só vai nos algemar ao inimigo. E se o inimigo nos perdoar das ofensas que nós fizemos a eles, nós ficaremos presos a espíritos tão maus quanto a maldade que tivemos feito. É importante, portanto, estudar a doutrina espírita nas 5 obras básicas que nos dão um suporte para entendermos os mecanismos que nos levam a nos aperfeiçoar. E muitas das vezes, só o fato de estarmos fazendo bem já é o suficiente para adquirirmos determinados inimigos que vêm querer nos ferir, nos atacar. Porque eles não querem que a luz do amor e do bem se resplandeça nos corações humanos. Façamos, pois, do caminho traçado para o amor, para a fraternidade, as luzes sagradas que nos impulsionam e que nos direcionam para o melhor servir, para a grandeza do amor divino. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo. Prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no corpo do copo o veneno. Enquanto seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na sombra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Entender esse mecanismo sombrio, entender esse sentimento doentio que nos envolve a todos, é de suma importância para nós. Trabalharmos intimamente por nos melhorarmos é o caminho que devemos fazer para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento íntimo. Portanto, muitas das vezes nossos inimigos nos espreitam, atacam pessoas amigas e jogam-nas contra nós. Aí nós ficamos com raiva da pessoa amiga, mas esquecemos que ela foi instrumento de um espírito mau e perverso que tentava nos atingir. As coisas mudam de figura. E se você diz, olha, eu te perdoo, releva o que você fez para mim, que Deus te abençoe para que você não cometa esse erro novamente. O espírito malfazejo, envergonhado, enfraquecido, fracassado nas suas intenções de atacar o mal, infligir-te o mal, recua. Muitas das vezes se sente espavorido, porque começa-se a falhar. Por isso que o sentimento de amor e de perdão é de grande importância para todos nós, empreendermos a nossa jornada e empreendermos a nossa caminhada, e aprimorarmos-nos para que as bênçãos divinas sejam sempre presentes em nosso coração. Saibamos, pois, que o sentimento de amor deve pautar todos os nossos caminhos. Aí, querer atacar na honra, nas afeições, tentar denigrir a pessoa frente a grupos, com palavras torpes, com ações deselegantes, desagradáveis, que mais denigre o agressor do que o agredido, que recompensa tens? Se naquela posição se sente mais forte, ataca-o, ou induz alguém a atacá-lo. Não passa de um hipócrita, um covarde. Nós temos que aprender a nos relacionar tratando-nos mutuamente com os bons sentimentos, tratando-nos mutuamente com os ideais de amor e de fraternidade. Façamos, então, o melhor para que o melhor esteja sempre nos envolvendo, nos impulsionando para o caminho do amor, da paz, da fraternidade. E quanto mais nós desenvolvermos o sentimento de amor, quanto mais nós conseguirmos extirpar o ódio, mais nós estaremos crescendo, nos aprimorando e aperfeiçoando, para que a justiça divina se faça presente em nossa caminhada, impulsionando-nos para a luz. Portanto, meus irmãos, tenhamos consciência dos nossos atos, das nossas responsabilidades. E entendamos que muitas das nossas ações são impulsionadas por espíritos maus,
e hipócritas vingativos. E muitas das ações de pessoas que nós consideramos adversários também são do mesmo jaz, impulsionada por espíritos que não gostam de nós, que querem nos atrapalhar. E quanto mais desenvolvermos o sentimento de amor, de perdão, de fraternidade e de caridade, logicamente, mais nos aproximaremos dos bons espíritos, mais colocaremos em torno de nós a couraça de proteção que nos envolverá para o bem. Portanto, amemo-nos mutuamente, perdoemo-nos a todos. E aproveito nesse momento e peço perdão a quem eu tenha ofendido algum dia, a quem eu tenha prejudicado algum dia. Para que todos nós, unidos no sentimento cristão, unidos no sentimento de amor, possamos nos aproximar do reino de paz, de harmonia, de glória ensinado e devidamente preparado por nosso Senhor. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com os semblantes frios, e em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam, fica estupefato, quando mãos que se lhes estendiam agora se recusam a apertar as suas. As calúnias, as pérfidas mentiras. No livro Na Fronteira da Loucura, tem relatos de pessoas que agiam nesse sentido. Era um jovem que nunca precisou trabalhar porque teve uma boa herança e dedicava-se a escrever cartas difamatórias. E mesmo sendo chamado a atenção algumas vezes pelos seus protetores no mundo espiritual, dava aso às suas ações. Ao chegar no mundo dos espíritos, não quis reconhecer seu erro, tentou cristalizar a sua mente para negar que tenha cometido os erros devido à sua arrogância, à sua vaidade desfreada. Aí reencarna então como autista. Medo de encontrar-se consigo mesmo. Medo de vivenciar as suas ações. Medo de vivenciar as suas atitudes. E assim deparamos com muitas situações. Ler o livro Céu e Inferno vai nos dar uma base de entendimento para, teoricamente, entendermos, através de algumas proposições, de algumas conjecturas, certas anomalias que acontecem no mundo. Mas nunca julgarmos, nunca taxarmos, ver com ênfase de verdade retorquível o nosso ponto de vista. E às vezes, muitas das vezes, podemos fazer conjectura para nós mesmos, nem sequer podemos relatar, nem sequer podemos falar para essa ou aquela pessoa que se encontra em situação difícil. Porque vai só agravar suas dores. Mas à medida que ele leia e estude a doutrina espírita, ele vai entender o motivo da sua dor. Lembremos, pois, todo sentimento que espalharmos, diferente da benevolência, das energias amigas, da energia acolhedora, nós estaremos criando dor e sofrimento para alguém aqui nesta vida e para nós ao longo dessa existência e na próxima. Fiquemos, então, atentos a nós mesmos e procuremos agir para nos corrigir. Procuremos agir para tomarmos consciência das nossas ações, das nossas atitudes. Certa vez, conversando com uma colega de tarefa, ela sempre falava assim, não violenteis consciência. E para aqui, para dali, falando. E mostramos para ela um ponto complexo, que certamente ela tomava aquelas atitudes. E essa amiga, então, começa a falar assim, mas a pessoa tem um livre-arbítrio? Sim, mas todo mundo tem o livre-arbítrio, mas todos também têm a fatalidade de reparar o erro. Todos têm o livre-arbítrio de agir segundo a sua própria vontade, mas todos têm a fatalidade de reparar o erro. E a pessoa tomou um grande susto, porque ela até então não pensava dessa forma. E nós, muitas das vezes, Yakov nos lembra que violentar a consciência, muitas das vezes, é deixar que a pessoa siga sem o devido esclarecimento, sem o devido despertar, sem o devido aflorar de um sentimento de amor.
quando nós dissemos ao Espírito: pense em Deus. Reflita que você é filho de Deus, que você merece o melhor, que você merece trabalhar para a luz. Muitas das vezes, em outras oportunidades, esses mesmos Espíritos vêm, nos agradecem, porque mesmo tentando fazer o mal, ele não conseguiu mais, porque ele lembrava que ele era filho de Deus. E como filho de Deus, ele não deve trabalhar para as trevas, e sim para a luz. Já pensou? Se todos nós pensarmos assim, olharmos um para os outros: você é filho de Deus, você merece trabalhar para a luz. Irradiarmos esse pensamento de você é filho de Deus, você merece trabalhar para a luz. Está pensando? Que maravilha será o mundo tão brevemente? Eis a força que demos em nós. Trabalhar para a luz. Despertarmos-nos e ajudarmos que os Espíritos também se despertem para Deus. Para as verdades imorredoras que estarão sempre inscritas na nossa consciência. Se fizermos o bem, nos iluminamos. Se fizermos o mal, nos ensombreamos e teremos que trabalhar para reparar o erro. De que forma? Só Deus o sabe. Mas precisamos começar a despertar os valores transcendentes da alma em nós, para que o bem se estabeleça sempre nos corações humanos. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Se você já caluniou alguém, se você já infligiu esse sofrimento a alguém, procure retratar-se enquanto há tempo. Confesse seu crime. Tome a atitude mais compatível perante a justiça divina. Porque, meus irmãos, reparar erros na próxima existência pode ser extremamente complicado. Porque se a pessoa trabalhar o seu sentimento íntimo e falar assim: eu te perdoo, você só fez isso, eu paguei alguma parte da minha dívida. Mas não te excluiu de passar pelo aprendizado reparador. Aí você terá que reparar, passar pela prova de italiano, passar pela prova da expiação, vivenciar tudo aquilo que você infligiu ao outro. Cuidado. O Evangelho deixa bem claro para nós que não devemos ferir o sentimento de alguém. E se ferimos, procuremos trabalhar intimamente para reparar. Porque senão, teremos que passar por situações análogas espiando. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. O amor edifica, mas para você provar que você está amando, você precisa fazer o bem, você precisa fazer a caridade. Trabalhemos, pois, para empreendermos os bons sentimentos. Trabalhemos, pois, para valorizar as leis divinas que existem em nós, respeitando-as, procurando amparar nossos semelhantes e desenvolvermos o sentimento de amor por todos que estão ao nosso caminho. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Trabalhemos no melhor para que as forças do bem se estabeleçam em nossos corações. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Oliver, Paris, 1862. Nós, cristãos, não importa qual denominação religiosa que nós estivermos, nós, cristãos, precisamos abandonar para sempre o sentimento de vingança, o sentimento de ódio, e colocarmos em voga, fortalecendo em nós o sentimento de amor, o sentimento de paz, o sentimento de fraternidade.
Jesus, soberano Senhor de nossas almas, envolva-nos no teu amor, envolva-nos nas tuas bênçãos, para que possamos abençoar sempre e perdoar sempre como tu nos abençoa e perdoa. Ó Senhor do amor, da misericórdia universal, ampare-nos, proteja-nos, ilumina-nos, para que a humanidade possa encontrar o caminho do teu Evangelho o mais rápido possível, Senhor. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai vossos inimigos. O ódio. Item 10. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar o que vos inspira indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Não precisa dizer mais nada. Eis o grande desafio, como costumo dizer. É um desafio que o Cristo deixa para nós. E o Espírito traz que devemos amar o que nos inspira indiferença, ódio e desprezo. Desenvolver por eles o sentimento de amor, pedirmos ao Pai luz e misericórdia para os caminhos deles e nos desligarmos deles. E o Jesus, quando veio ao mundo, nos deu o exemplo do mais puro sentimento de amor, do mais sublime exemplificação do amor divino. Deixou-nos um rastro de luz, de paz e de esperança. Façamos, pois, o melhor, meus irmãos, para que o melhor venha sempre ao nosso encontro, fortalecendo-nos e inspirando-nos para que possamos fazer sempre mais o bem, a fraternidade e a caridade acima de tudo. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasses, como vos odeio, não valerias mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. E aqui essa comparação com a hóstia pura, sem mácula, sem rancor, com simplicidade, com humildade. Saberíamos colocar esse sentimento de simplicidade e de humildade em nossos corações, onde quer que estivéssemos? Saberíamos valorizar as fontes do amor? Saberíamos valorizar em nosso seio o verdadeiro amor cristão que Jesus trouxe para nós? Meus irmãos, meus amigos, meus inimigos também. Vamos fazer as pazes agora e seremos apenas amigos? O sentimento de ódio não vale a pena. O sentimento de ódio embrutece a alma, enodoa-a com as energias negativas. Mas o sentimento de amor, o sentimento de paz, nos fortalece, nos impulsiona e nos faz sermos melhores. Por isso, trabalhemos o nosso íntimo, trabalhemos o nosso coração e assim seremos melhores. Seremos edificadores de um mundo melhor para todos nós. Se bem, a lei de amor mande que cada um ame indistintamente todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. Eu o sei bem, porquanto diante da minha última existência terrena experimentei essa tortura. A misericórdia divina nos convida ao amor. A misericórdia divina nos convida a sermos melhores. Mas muitos dos nossos irmãos se perdem ao longo do caminho em sentimento de rancor e de ódio. Atacam-nos,
passam a ter procederes ruins, procederem maus para conosco. E às vezes nem se apercebem, como falamos no estudo anterior, assessorados por espíritos que nos querem mal, agem fazendo mal. Por isso, precisamos aprender a valorizar o bem e saber nos desligar do mal, infringindo os bons sentimentos, impondo o sentimento do amor, naturalmente. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. Qual tipo de sentimento você tem pelos seus semelhantes? Pelas pessoas que habitam a sua cidade, a cidade vizinha, que tem cidades do interior que cidade A não fala com a cidade B? Olha, estamos no século XXI. Ainda temos pessoas que agem assim. Rivalidade de clube de futebol. Aquele ali é torcedor do time que eu não gosto, vamos atacá-lo. Que barbárie. Nós, meus irmãos espíritas, ou melhor dizendo, nós cristãos, que devemos nos irmanarmos todos nos bons sentimentos, no sentimento de amor e de fraternidade, trabalhemos, pois, para valorizarmos os nossos corações, valorizarmos os nossos sentimentos e procurarmos, acima de tudo, termos mais amor uns pelos outros. Caso contrário, ficaremos ainda presos ao solo terreno. Mesmo após o desencarne, teremos que aqui voltar para reparar, para dissolver elos complexos. Não é melhor fortalecer os elos do amor? Não é mais prático? Então, unamos força. Procuremos nos unir para as realizações superiores da alma. Procuremos nos unir para empreendermos as bênçãos do amor, por onde quer que formos. E as bênçãos do amor iluminará nossos caminhos, abençoará nossos relacionamentos, e todos nós poderemos nos aproximar, unidos por um só sentimento do amor, ao Pai Celeste que sempre nos espera de braços abertos. Portanto, procuremos trabalhar esse sentimento de amor e de paz, onde quer que estivermos, apesar de todos os desafios, para que tenhamos amanhã as luzes das bênçãos, iluminando-nos e impulsionando-nos para as grandes realizações que a vida espera de cada um de nós. Que a misericórdia divina possa estar sempre nos iluminando, sempre nos amparando, para que possamos estar com o coração sempre pronto para a reformulação de conceitos, para o aprimoramento de nossos sentimentos. E com isso, aperfeiçoarmos-nos para que possamos um dia estar junto dos eleitos do Senhor. Eleitos no sentido daqueles que trabalharam intimamente os seus corações, para que o melhor sentimento pudesse brotar sempre. E aí, com as realizações sublimes desse amor transcendente, unidos, podermos todos trabalhar para que o bem resplandeça sobre a face da terra. Muita paz a todos nós, que Jesus nos abençoe e nos ilumine os caminhos. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com teus amigos, ajude-nos a trabalhar no bem, divulgando o nosso trabalho. Paz e luz aos seus corações. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: Amai vossos inimigos. O duelo, item 11. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Onde a tua caminhada está te conduzindo? Onde você vai chegar tomando atitudes tais quais você toma? Onde você vai chegar agindo da forma com que tem agido?
Procuremos trabalhar intimamente. Procuremos nos fortalecer intimamente, para que sejamos verdadeiramente grandes. Sejamos aquele que serve, aquele que ajuda, aquele que ampara. Portanto, estaremos seguindo o caminho reto, com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar. Nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Umas e outros lhe roçam a epiderme, sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir a caminhada. Ao longo da nossa estrada temos flores, mas as flores têm espinhos. Se não soubermos desviar dos espinhos, iremos nos ferir. Somente lobos caem em armadilha de lobos. Mas muitas das vezes os lobos estão à espreita da ovelha, que desprevenida vai seguindo pelo caminho tranquila. Faz necessário entendermos que os cordeiros são fortes quando estão unidos. Um rebanho de ovelhas nunca será atacado se estiverem juntos. Portanto, quando eles se sentem ameaçados, eles fazem uma rodinha. E na parábola que Jesus fala sobre aqueles que serão salvos, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, os bodes, quando se sentem ameaçados, esparcem. Cada um corre para um lado. Não se juntam, não se unem. Então a parábola tem uma conotação de amor, de união. E é por isso que ao longo da nossa caminhada nós temos que saber ser a boa ovelha, que sabe agregar valores, agregar sentimentos, unir-se por sentimentos de paz, de amor e de fraternidade. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Agir para a vingança é crime aos olhos de Deus. E se a gente não se deixar iludir pelas forças que os homens acham que devem ser empreendidas ao longo da nossa caminhada, criaríamos outros caminhos, outros meandros, para que a paz se estabelecesse em nossos corações. Fiquemos atentos. Tomemos as melhores posições, tomemos as melhores posturas, para que a força do bem e a força do amor nos impulsione para as verdadeiras conquistas da alma. Façamos o melhor para que o melhor nos procure, impulsionemo-nos para o bem, para que o bem nos impulsione para as realizações sublimes da vida. Meus irmãos, procuremos, pois, trabalhar intimamente pela valorização dos nossos sentimentos. Procuremos, então, valorizar o nosso dia a dia para que sejamos úteis na seara do Senhor. Procuremos, pois, agir com segurança. Procuremos, pois, agir com sentimento de amor em nossos corações. Mesmo que o mundo nos veja como loucos, mas a justiça divina nos verá como pessoas sensatas. E é muito mais importante valorizar o espírito do que o corpo. E ao tomarmos atitudes sensatas perante as leis divinas, começaremos a angariar simpatias de muitos. E muitos serão convertidos pelo nosso exemplo, pela nossa caminhada. Façamos a nossa parte. Esforcemo-nos por fazer o bem. Esforcemo-nos para construir um mundo melhor. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. E aqui a gente estava lembrando de algumas notícias que nós vimos sobre a questão de duelo, da lei da honra. De que vale agir pela força da honra se você acaba num presídio? Nós não temos o direito de atentar contra a vida do nosso semelhante. Nós não temos o direito de atentar contra a vida de quem quer que seja. Nós precisamos nos ater às ações necessárias para a correção de nossos sentimentos. Ai daqueles que estimulam a violência.
Ai daqueles que tentam traçar nas mentes alheias o sentimento de ódio e de vingança. Ai daquele que procura criar pontos de discórdias, criar mecanismos de ação negativa e destrutiva na mente dos outros. Começará a sentir na própria pele, ainda nesta vida, as dores que ele semeia. Porque semear o ódio, semear a vingança e os maus sentimentos é semear a dor. Lembremos-nos que Jesus traçou as linhas de conduta que devemos seguir: amar o próximo como a nós mesmos, perdoar a quem nos ofende e agir para fazermos o bem constantemente. Somos juízes em causa própria, porque na nossa consciência está as leis divinas. Porque aos olhos de Deus a nossa conduta for de seguir por caminhos da vingança, de duelarmos uns com os outros, encontraremos sofrimento, encontraremos dores, encontraremos discórdias, dissonâncias. Mas se procurarmos valorizar os bons sentimentos, procurarmos valorizar as boas ideias, começaremos nos valorizando, começaremos nos imprimindo em nós os melhores sentimentos, melhor caminhada para estarmos diante do Pai. Façamos o bem. Trabalhemos o bem. Porque somente trabalhando no bem nós nos impulsionaremos para nos aproximar do Reino Celeste. Para estarmos junto dos bons espíritos, dos espíritos superiores, dos espíritos amigos que nos impulsionam para o bem, para as realizações que edificam a luz ao longo da nossa caminhada. Nossa consciência é um juiz implacável. Cuidado, para que não venhais sofrer o seu próprio julgamento, criando para você sofrimento desnecessário. Trabalhemos para o bem, procuremos fazer o bem e procuremos agir no bem. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vestida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá implantado aí o reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. Pobres criaturas, ó Jesus, tenha misericórdia daqueles que infligem o sofrimento nos outros, nos seus semelhantes. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que insuflam as guerras, que insuflam as violências, que insuflam as misérias humanas. Tenha misericórdia, Senhor, e despertai-os para Deus. Despertai-os para os verdadeiros valores que devem envolver nossas almas, envolver nossos espíritos e impulsionar nosso caminho para o progresso. Jesus, soberano Senhor de nossas almas, soberano Senhor da nossa existência, ampare essa humanidade, Senhor. Ilumine essas consciências para que elas entendam o tamanho da responsabilidade que têm perante seus próprios atos e das consequências de seus próprios atos. Jesus, Senhor nosso, tenha misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos, que adormecidos vivenciam o pesadelo e criam novos pesadelos para o futuro. Despertai o Senhor para as suas leis. Abençoai o Senhor para que eles possam despertarem para Deus e começarem a reparar os seus erros, trabalhando no bem, fazendo o bem, edificando o bem. Façamos, pois, Senhor, da nossa vida as oportunidades de crescermos, de aprimorarmos-nos, de fazermos o melhor. Então, a palavra duelo somente existirá na nossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Adolfo Bipos e Argel, Marmande, 1861. Trabalhemos, meus irmãos, para procurarmos fazer sempre o melhor. Trabalhemos para que nosso coração irradie apenas amor.
Trabalhemos para que procuremos desenvolver sempre os bons sentimentos, até mesmo pelos mais atrozes algozes, porque eles só serão convertidos se nós os amarmos, se nós emitirmos para eles os nossos melhores sentimentos. Trabalhemos, meus irmãos, os sentimentos de amor, para que todos aqueles que semeiam a destruição, a guerra e a violência possam despertar para Deus, possam despertar para o amor. Abençoai-os, Jesus, porque somente as suas bênçãos despertam nos corações, por mais violento que seja. Despertará ali as luzes do amor, da compaixão e da solidariedade. Abençoai, Senhor, a esses nossos irmãos que só enxergam no mundo a violência. Abençoai o Senhor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. É o duelo. Ainda neste tópico do duelo, item 12, em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, o duelista não tem de suportar as ofensas. Precisamos, meus irmãos, rever muito os nossos conceitos de vida. Precisamos rever muito das nossas ações nesta vida, das nossas atitudes. E é por isso que nós precisamos aprender a desenvolver bons sentimentos. Precisamos aprender a desenvolver os melhores ações, as melhores atitudes, frente à vida e às oportunidades que a vida nos dá, porque em nossa consciência ficará gravado os atos que fizermos e as consequências desses atos. Se partirmos para o duelo, para o ódio, para a vingança, seja em que nível for, até mesmo mental, estaremos nos intoxicando com as pesadas vibrações de sentimentos incompatíveis com as leis divinas. Mas, por outro lado, se começarmos a nos desapegar desses sentimentos, estaremos sublimando a nossa alma, nos elevando, nos aprimorando, nos aperfeiçoando. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que te bateu na direita, do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no jardim das oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada. E aí faz-se necessário aprimorarmos-nos, aperfeiçoarmos-nos para seguirmos de encontro ao nosso Pai Celestial. Façamos, pois, meus irmãos, o melhor para a nossa caminhada. Façamos, pois, meus irmãos, o melhor para os nossos sentimentos. E procuremos trabalhar intimamente os valores que a vida nos oferece. Seja ele positivo ou negativo do nosso ponto de vista, mas sempre positivo do ponto de vista do aperfeiçoamento moral, do aperfeiçoamento espiritual, do crescimento espiritual. Portanto, vigiemos as nossas ações, vigiemos as nossas condutas e aprimoremos nossos sentimentos, evangelizemos nossos sentimentos, para podermos agir diante de uma situação adversa com serenidade e com paz. Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge a primeira ofensa, onde a grandeza da alma daquele que, a menor injúria, entende que só com sangue a poderá lavar. Pobres seres, que perdidos no labirinto da inconsequência de suas ações, passarão pelas mesmas provas, pelas mesmas expiações que infligiram aos outros. Portanto, façamos da nossa vida uma oportunidade de refletirmos no nosso amanhã. Façamos da nossa existência uma oportunidade de caminharmos para a luz. Procuremos, pois, aprimorar nossos sentimentos,
aprimorar nossos corações, para que sejamos sempre em condições de agir com segurança, com fraternidade e em paz. Sabermos oferecer a face esquerda a quem bateu na direita. Gandhi ofereceu mesmo. Batiam-lhe na direita, ele oferecia a esquerda. A pessoa batia, ele oferecia a outra, até que a pessoa desistisse de bater. Mas nós, como ainda somos frágeis, procuremos oferecer a face do entendimento, da renúncia, do desligamento daqueles fatos. E sigamos em paz. Sigamos realizando o melhor para que o melhor esteja sempre envolvendo nossos corações. Há que ele trema, no fundo de sua consciência, uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele a essa voz, e ela, porém, retrucará: Procurar-te salvá-la perante os homens, por alguns instantes que te restavam na vida, de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco! Quanto sangue exigirá de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Portanto, meus irmãos, lembremos que, antes de tomar uma atitude violenta, pensemos nas consequências para a nossa evolução espiritual. Pensemos nas consequências que isso trará para nós e procuremos, então, construir intimamente os valores eternos do amor que deve pautar a nossa jornada. Taxado de louco? De fraco? De covarde? Perante os homens isso nada significa perante a grandeza dos seus sentimentos perante a Deus. Façamos, pois, das nossas oportunidades o melhor para crescermos. Façamos, pois, das nossas oportunidades um momento de redenção para o nosso espírito e saibamos caminhar para valorizarmos eternamente o bem que temos feito e construirmos a paz verdadeiramente em nossos corações. Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes no madeiro infamante, como também o fizeste ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Ó, como ele perdoai, e orai pelos que vos ofendem. Trabalhai os vossos sentimentos para se aprimorarem, para se aperfeiçoarem, para crescerem para Deus. Procurais, pois, desenvolver em si as forças do bem. Fazei com que a luz do amor resplandeça em seus corações, que a luz do amor resplandeça em suas vidas. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para aprimorarmos o nosso sentimento, para desenvolvermos os nossos mais altos ideais do bem, da verdadeira fraternidade que deve existir em nossos corações. Observemos o que o Evangelho nos traz, mostrando-nos e esclarecendo-nos o exemplo de Jesus, para que todos nós possamos ter mais humildade para agirmos com mais segurança, com mais serenidade diante das adversidades. Façamos, pois, meus irmãos, o melhor para que o melhor nos procure. Façamos, pois, meus irmãos, prevalecer as forças do bem, as forças do verdadeiro sentimento de amor, dos verdadeiros sentimentos de paz, para caminharmos sempre na direção do Altíssimo. É necessário reformularmos constantemente nossos conceitos e devemos fazer prevalecer o sentimento verdadeiramente justo que deve existir constantemente em nossos corações. Amigos, lembrai-vos deste preceito: amai-vos uns aos outros, e então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. Procuremos desenvolver em nossos corações o verdadeiro sentimento, o sentimento de amor, o sentimento de paz, o sentimento que verdadeiramente nos impulsiona para as realizações do bem. Que saibamos fazer o melhor para que o melhor nos ilumine, nos impulsione e nos direcione às realizações sublimes do amor que deve estar sempre presente em nossas vidas. Ó Senhor, tenhais compaixão
daqueles que ainda não entendem a grandeza e a sublimidade do perdão, da caridade e da fraternidade. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela se não temeria de cingir-se de espinho, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Procuremos trabalhar os nossos sentimentos. Procuremos aprimorar os nossos mais altos ideais, para que assim, envolvidos no sentimento de amor e de paz, possamos conquistar a paz verdadeiramente que deve brilhar em nossas vidas, a da consciência tranquila, a paz daquela consciência que perdoa, que releva, que esquece o mal, mas também que trabalha pelo bem, que edifica o bem. Como foi mostrado anteriormente, Jesus não quer que nós abstenhamos de combater o mal, mas que saibamos combater o mal com toda prudência, com todo o sentimento cristão que deve envolver nossos corações. Dar-se-á que, ao criar-vos, Deus vos outorgou o direito de vida ou morte uns sobre os outros? Não. Sua natureza conferiu ele esse direito, para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Mas não temos também o direito de eliminar a nossa vida, muito menos a de outrem. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para reformularmos nosso conceito, repetimos, para que procuremos desenvolver o sentimento de amor, de paz e de fraternidade. Que as luzes divinas estejam sempre nos impulsionando, estejam sempre nos moldurando a existência para um caminhar de paz e de fraternidade. Jesus, ilumine-nos e abençoe-nos. Ampare-nos, Senhor, para que tenhamos força de nos respeitarmos mais, porque respeitando-nos, nós respeitaremos as vossas leis. Amando-nos, amaremos a Ti e as nossas leis. Abençoe-nos, Jesus. Ilumine-nos hoje e sempre. Como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue. Quando comparecer perante Deus, é a um e a outro o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça aquele que disser a seu irmão raca, quanto mais severa não será a pena que culmine ao que chegar à sua presença com as mãos tintas de sangue de seu irmão. Por isso, Santo Agostinho, Paris, 1862. Por isso, precisamos estar vigilantes. Por isso, precisamos estar atentos. Por isso, precisamos estar conscientes das nossas responsabilidades. Não venhamos atingir as nossas mãos de sangue. Melhor ainda, não venhamos a pensar no mal, a pensar nos assassinos, nos extermínios. Vamos desenvolver o sentimento de amor. Vamos desenvolver o sentimento de harmonia e de paz. Façamos, pois, meus irmãos, o melhor para que o melhor nos envolva, nos ilumine e nos abençoe. Que a paz de Jesus esteja sempre nos envolvendo e nos fortalecendo. E para que tenhamos força sempre de estarmos em sintonia com o bem, sintonizados com as forças realizadoras do bem. E assim, sob o amparo de Jesus e sob a sua luz imortal, saibamos seguir, sempre em paz conosco mesmos, sempre realizando o melhor, para que o melhor nos impulsione para as grandes realidades da vida, hoje e sempre. Muita paz e luz para todos nós. Capítulo 12. Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. O duelo. O duelo, como que outrora se dominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis, no entanto, se visse dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa,
para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova. Não dá nem para nós imaginarmos que um dia existiu isso na Terra. E também não será de admirar se ainda existirem em alguns lugares da Terra atitudes como essa para saber quem está com a razão. O ser humano, nos primórdios do nosso processo evolutivo, criou e passou por várias situações onde cada um foi criando o seu próprio infortúnio, o seu próprio sofrimento, o seu próprio desespero. E não há de admirar que muitos desses espíritos que passavam por essas provas ao morrerem devido a alguma infecção, ainda perambulam para o mundo espiritual sem reencarnar, infligindo ideias de sofrimento e tortura em quem quer que seja, ou até mesmo nos adversários de ontem. Por isso é importante entendermos a doutrina espírita pelo prisma da reencarnação, da sobrevivência da alma e da comunicação dos espíritos e da influenciação dos espíritos na nossa vida. Todos esses aspectos, bem entendido, bem compreendido, vai fazer com que nós tenhamos melhores condições de agir e de interagir diante das adversidades, das possibilidades que a vida nos oferece. É por isso que todos nós devemos procurar estar ciente daquilo que devemos fazer, de como devemos fazer e das ações que devemos tomar. Portanto, devemos procurar trabalhar o nosso íntimo para nos conscientizar da necessidade de estudar e de entender que somente estudar, a maioria de nós estudamos. Agora, entender, querer entender, já fica uma situação um pouco mais delicada e envolve outros valores que nós devemos colocar à prova para que nós possamos passar nesta prova, que é de aprender a viver aqui com o máximo de pureza dos sentimentos possível. Qualificaríeis de insensatos esses costumes, não é exato? Pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista destro, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Então, para aqueles que são bem adaptados, que já estão aclimatados na situação, opa, isso aqui é a melhor forma de fazer, é uma forma de agir que a gente vai conseguir praticar. Agora, para aquele que não está bem treinado, para aquele que é mais fraco fisicamente, é um suicídio. Então, nós temos as duas opções, as duas situações, onde um está bem treinado, bem adestrado, e o outro está na condição de fragilizado, que ele vai ser, obviamente, assassinado. Então, esse que entrava para o duelo bem preparado, assassinava. E aquele que entrava despreparado era o suicídio, porque ele sabia que ia morrer. Mas tinha que ir por causa da honra. Que honra? Conforme vimos no anterior, que honra. A verdadeira honra está em suportar as ofensas. Assim nos ensina a doutrina espírita. Assim nos exemplificou os grandes nomes que passaram pela Terra, ajudando-nos a entender, a compreender nessa necessidade de agir segundo a vontade do Pai. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio, cometido com mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essas alternativas igualmente criminosas, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso voltar sob outra forma ao juízo de Deus da Idade Média? Então, nós temos que procurar entender essas medidas para que a gente possa agir de uma forma mais compatível, mais coerente possível. Todos nós estamos caminhando aqui na Terra, passando pelos nossos processos de aprendizado, pela nossa necessidade de aprimoramento. E também nós vamos estar caminhando para o nosso aperfeiçoamento, para que nós possamos um dia estarmos em condições melhores, estarmos em condições de servir mais. Façamos, pois, o melhor possível para que cada momento da nossa vida seja aquele que estará edificando a nossa oportunidade de servir, a nossa oportunidade de construir. O bem,
As forças do amor é a força da paz. E nessa época infinitamente menor, era culpa a própria dominação de juízo de Deus, indica a fé ingênua, é verdade, porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir sucumbir-se o inocente, ao passo que, no duelo, tudo se confia à força bruta, de tal sorte que, não raro, é o ofendido que sucumbe. Se a pessoa era mais forte e sabia que ele tinha todas as habilidades, então era muito mais fácil ele agir para conseguir aquele intento. Por outro lado, quando aquele que era o menos destro da situação, normalmente era o ofendido, ele ia chegar ali e ia sucumbir. Essa dificuldade é que nós temos que entender. Então nós temos que começar a agir de uma forma mais consciente. E muitas das vezes hoje nós não duelamos mais, como mostra aqui, com a espada. Nós duelamos mentalmente, falando, mas como essa pessoa não podia me falar isso? E assim vai por aí fora, a pessoa vai falando e que tomou uma fechada no trânsito, passa uma semana, a pessoa está reclamando que tomou uma fechada no trânsito. Isso é um duelo mental, que nós temos que procurar nos corrigir. Nós temos que procurar nos aprimorarmos para agirmos de uma forma melhor, para agirmos de uma forma mais consciente, mais responsável diante da vida que nós temos aqui pela frente, que nós temos que gerenciar a nossa existência. O estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade, que o Cristo exemplificou e preceituou. Então todos nós precisamos aprender a valorizar um outro ângulo da vida. Precisamos aprender a valorizar outra oportunidade da vida. Porque se nós não procurarmos valorizar o outro ângulo dos valores que a vida nos oferece, não procurarmos sermos mais cristãos, ter mais amor próprio e amor ao próximo, e procurar conquistar esse amor do próximo também, nós vamos ficar perdidos aqui no nosso caminhar. Precisamos, pois, estabelecer a meta para a nossa busca evolutiva, estabelecer uma meta para nossas conquistas íntimas, e assim nós estaremos conquistando a paz e a harmonia que tanto precisamos ao longo da nossa vivência, ao longo da nossa existência. Só quando isso se der, ou seja, quando nós aprendermos a amar como Cristo exemplificou para nós, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens, e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Entender isso, entender que nós temos que aprender a amar, aprender a valorizar o sentimento de amor, aprender a construir um sentimento de amor. Sem isso, perderemos nossa brilhante oportunidade de crescermos espiritualmente. Mas temos que colocar horror ao mal, nem pensar no mal. Temos que procurar pensar na construção do bem, temos que procurar pensar na edificação do amor em todos os momentos da nossa existência. Portanto, meus irmãos, aprendamos a colocar em prática os ensinamentos cristãos, os ensinamentos de Jesus, para melhor servirmos a causa do bem, para melhor trabalharmos na causa do bem. Porque somente assim, trabalhando e servindo e amando e construindo um mundo melhor, com os nossos melhores sentimentos, é que conseguiremos ter na Terra um reino de amor e de paz em todos os corações. Temos que aprender a irradiar o bem e a emitir o bem com os pensamentos e sentimentos legítimos para nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que nossos lares sejam abençoados, iluminados e fortalecidos por esse sentimento de amor, de paz que Jesus traz para todos nós.
Capítulo 12, o Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Duelo. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria está em saber relevar o mal. Se você está sendo ofendido, é porque você ainda tem aqueles valores negativos dentro de si. Portanto, treinemos a desenvolver os melhores valores, os melhores sentimentos, e podermos crescer aprimorando-nos para as realizações excelsas do amor que deve existir em nossos corações. Deixarmos-nos ser tocados pelo esse facho do progresso intelectual e moral, porque ele nos levará à verdadeira sabedoria, a verdadeira sabedoria que transcende as coisas mundanas, as coisas diárias, e procura colocar os nossos sentimentos acima do patamar da grande maioria dos seres humanos, sem querer ser melhor do que os outros, mas buscando se aperfeiçoar para nos aproximar de Deus, cumprindo melhor as suas leis. Refletir um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente, ou inofensiva, vinda de um de vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido, respondeis de modo acre e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Quantas vezes uma palavra impensada? Coitado dos sagitarianos, né, que solta o verbo na hora que Veja falou. Ou quem tem ascendente em Sagitário. Ou aquelas pessoas invigilantes que soltam os verbos de qualquer forma. Então nós precisamos treinar também o nosso modo de falar, para evitarmos que tenha essas situações desagradáveis. O treino constante que nós devemos empreender, o treino constante que nós devemos procurar edificar, vai fazer com que a gente cresça, a gente aperfeiçoe e a gente se melhore. Aprender a valorizar o bem, aprender a construir o bem, aprender a edificar as leis do amor e da fraternidade onde quer que estejamos, eis a chave para o nosso crescimento espiritual. Saibamos, pois, aprender a construir, aprender a edificar. Saibamos, pois, aprender a valorizar as forças do bem, para que as forças do bem estejam sempre nos acompanhando, sempre nos valorizando, sempre estando próximos de nós. Que contas ficareis devendo à sociedade por privardes de um de seus membros? Pensaste no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho ou pai, que lhes servia de amparo? Eis a questão básica da vingança na parte da espada, ou outras vinganças que as pessoas tomam para eliminar o terceiro. Deixando um filho ao desamparo, uma filha ao desamparo, uma esposa sem marido, um marido sem esposa. De acordo com quem está brigando, que hoje muita gente briga. Ainda bem que as leis são bem rigorosas para esse tipo de briga. Mas nós precisamos aprender a sentir melhores sentimentos uns pelos outros. Nos aperfeiçoar mais, para evitarmos esses contratempos, para evitarmos essas dificuldades. Certamente o autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele quem tem o direito de se queixar? Aí vale para muitos espíritos que estão no plano espiritual, e até mesmo alguns que nos espreitam, porque quem sabe já fizemos isso no passado. Então nós precisamos aprender a deixar de vingar, a deixar esses ataques sistêmicos, que não nos levam a nada, apenas atrasam o nosso processo evolutivo, macula o nosso coração com os sentimentos piores, com os sentimentos de tristeza, de angústia.
Precisamos, pois, treinar a valorizar as forças do bem, treinar a valorizar as forças que realmente nos elevam e que faz-nos crescer para Deus. Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhes são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. As pessoas tomam determinadas ofensas do nada. As pessoas criam determinadas ofensas por nada. E muitas das vezes leva-se até a guerras, ações nefastas, atitudes perigosas que colocam até em risco a humanidade por causa de atitudes tempestivas de um. Precisamos, pois, começar a valorizar os nossos sentimentos, modificar nossos sentimentos, treinarmos a ter mais sentimentos de amor, de compaixão e de paz. Somente tendo mais compaixão e mais paz uns pelos outros é que nos faremos melhores. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dá-se-á que, morto este, a afronta qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado exprime repugnância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Para que tomar atitudes extremas, agravando os próprios karmas, criando débitos para reparar em outra vida, e às vezes nem mais na Terra, em planetas muito inferiores, por atitudes insignificantes? Procuremos, pois, treinar a agir pela paz, para a paz e com um sentimento voltado para o bem. Esquecer todo o mal. Esquecer as nossas maledicências, as nossas faltas sem nexo e procurarmos crescer e aprimorar nossos sentimentos. Crescer para Deus, crescer espiritualmente, crescer fazendo bem, praticando bem. Procurarmos, pois, estarmos cada vez mais dispostos a servir e amar, e banirmos da terra o derramamento de sangue por qualquer motivo que seja. Façamos valer o sentimento de amor, de misericórdia e de perdão. Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. A triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde a reparação? Não adiantou. O ofendido vai reclamar a reparação, vai para um duelo, morre no duelo, ganhou o quê? E quando nós levamos isso para o entendimento espiritual daqueles espíritos que partem para a vingança e ficam séculos e séculos perseguindo o tal adversário, o tal algoz do passado, perdendo oportunidades valiosas de reencarnar para crescer espiritualmente. Fica preso no mundo espiritual em condições de grande miserabilidade, quais mendigos, trapos espirituais, porque querem vingança. E muitas das vezes querem perseguir, botar aquela pessoa vivendo em situação de extrema dificuldade. A troco de quê? Ele estará vivenciando as mesmas coisas. Não é mais fácil procurar elevar-se, procurar estar mais próximo daqueles que fazem o bem, estar mais próximo daqueles que trabalham pelo bem? Não é mais fácil procurar trabalhar o sentimento de amor, vivenciar o sentimento de amor, edificar a paz em si mesmo? Por isso, meus irmãos, precisamos aprender a trabalhar, precisamos aprender
a fazer o melhor possível para que tudo que esteja ao nosso caminho possa ser realmente edificado para o amor divino, para a paz e para as bênçãos excelsas da misericórdia infinita. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais ao outro, não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povos a povos. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Não é o Chico. É importante que nós entendamos a importância de procurarmos fazer sempre o melhor. A importância de procurarmos estar realizando o bem. A importância de estarmos procurando construir o amor ao longo da nossa caminhada. Para que a caridade possa regular as nossas vidas, mas lembremos que tem a caridade material, aquela que você doa, e tem a caridade moral, aquela que releva as ofensas, aquela que releva determinadas atitudes que as pessoas tomem. Por isso, meus irmãos, precisamos treinar, desenvolver os nossos sentimentos, treinar, desenvolver os nossos ideais, para que as realizações do bem estejam presentes em toda a nossa caminhada. E é por isso que não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que alguém faça conosco. É a regra áurea para que nós nos protegemos, para que a gente esteja sempre procurando aperfeiçoar, procurando se melhorar, procurando construir-se. Façamos o melhor. Procuremos o melhor, para edificarmos também o melhor. Paz e luz a todos. Que todos nós possamos estar sempre com o coração aberto ao bem, fugindo das tentações de vingar, seja até por sentimentos, mas que criemos a paz em nossos corações e procuremos valorizar o sentimento de amor que deve existir em todos os corações. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. O duelo. O homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence. Esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhes opõem aos desígnios. Tomar uma atitude para se vingar é uma atitude nociva, desagradável, que devemos procurar evitar. Mas todos nós precisamos aprender a valorizar e a construir a edificação do bem. Muitas das vezes, aqueles espíritos, aquelas pessoas que entram dentro de uma casa para roubar, estão intuídos por espíritos que não gostam dessa pessoa. Não é uma vingança? Em outro nível, mas é uma vingança. É um duelo em outro nível, mas é um duelo. Então nós precisamos entender que as coisas ganham outra dimensão, ganham outra perspectiva. Então todos nós precisamos aprender a valorizar e a construir sobre outra perspectiva, sobre outra visão. Procuremos fazer de forma que as coisas se tornem da melhor forma possível. Procuremos fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, para que a edificação do bem esteja presente em todos os nossos corações. Saibamos, pois, valorizar as oportunidades de fazer o bem, de construir e edificar o bem. E é obrigação nossa, de cada um de nós, estarmos sempre atentos para que as forças do bem hajam para a edificação do bem onde quer que estivermos. É muito comum no nosso dia a dia encontrarmos pessoas que se julgam no direito de vingar, de xingar, de blasfemar
sem fazer nenhuma reflexão sobre o que aquilo representa. Mas como existe o limite da lei, elas se contentam em apenas falar, xingar e blasfemar. Também é um duelo. Também é uma forma de prejudicar os outros e principalmente a si mesmo. Vamos ter mais cuidado para procurarmos falar no bem e agir para que o bem aconteça. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto que o outro o faz com método e polidez, pelo que a sociedade desculpa. Então, o criminoso que entra numa casa para roubar e mata, a sociedade quer trucidar. Mas uma pessoa que naquela época, tomava atitudes de ir para um duelo, mesmo sendo mais forte, mais bem treinado, mais bem organizado, mais bem preparado, a sociedade desculpava e até mesmo achava ele o máximo. Tornava-se um herói até que ele não cruzasse o caminho daquela pessoa. Essa é a nossa tendência natural. Infelizmente, ainda existem pessoas que pensam muito em vinganças, em destruição. Mas poucos de nós procuramos realmente entender a necessidade de fazermos o bem, a necessidade de procurarmos construir um mundo melhor, a necessidade de procurarmos fazer de forma que as coisas se tornem mais amenas para todos nós. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. Então, quando a pessoa parte para um ímpeto de vingança, é menos complicado do que aquele que vai para o duelo. E aqueles que hoje, como não é permitido o duelo, as pessoas passam para agir com extrema traição, maldade, covardia, para prejudicar o outro. Então, esses caminhos nocivos, essas atitudes nocivas, faz-nos deparar conosco mesmo para buscarmos ter mais responsabilidade, para buscarmos ter mais consciência das nossas atitudes. E é por isso que nós devemos trabalhar para procurarmos edificar as forças do bem, para procurarmos edificar as luzes do amor que deve brilhar em todos os corações. Por isso, abandonemos as ideias de vingança, eduquemo-nos para não termos os ímpetos violentos em horas inadequadas e podermos agir de forma compatível e coerente com as nossas realidades espirituais. O duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que, entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com premeditado desígnio. Estuda e calcula tudo para, com mais segurança, matar o seu adversário. A gente vai lendo, vai estudando, isso existiu no passado, provavelmente na época que escreveu o Evangelho e ainda existia muitos duelos. E fica difícil para a gente até mesmo imaginar que alguém tenha coragem de fazer isso. Fica difícil para a gente imaginar que alguém tenha a disposição de fazer tanta maldade com os outros, até mesmo tirar a vida. Quem faz isso não é um ser humano. Não pode ser um ser humano. É alguém ainda tentando ser humano. Menos ainda um cristão. É certo que também expõe a vida e isso é o que reabilita o duelo aos olhos do mundo. Que nele, então, só ver um ato de coragem e de pouco caso da vida. Mas haverá coragem na parte daquele a quem está seguro de si? Como já explicamos antes, o mais forte estava ali ciente de toda a situação, se achando, tomando as atitudes e tendo que reparar o erro. Em próxima encarnação, entender a reencarnação leva-nos a refletir muito sobre as nossas ações, sobre como agimos, sobre como tomamos as nossas atitudes para que a gente possa, então, estar
se reabilitando perante as leis divinas. O duelo recentemente, ou melhor, o duelo remanescente dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra. E à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Agostinho Bordeaux, 1861. Entender a vida futura, entender a reencarnação, entender os princípios que estabelecem e regem a nossa vida, nós vamos começar a agir de uma forma muito diferente. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que fulano consegue, por exemplo, ser um grande jogador de futebol e o outro não consegue? Aí quando a gente fala que tem uma lei divina que regula, a pessoa olha e você lê nos olhos dela. Por que eu não estou no lugar dele? Porque não fez por conquistar. Não procurou se aprimorar espiritualmente para ter condições de estar naquela posição hoje. Então todos nós precisamos nos aprimorar, precisamos nos aperfeiçoar, precisamos estabelecer metas para o nosso crescimento íntimo, para o nosso aperfeiçoamento. E é com todas as forças da nossa alma que nós temos que procurar construir a paz, edificar o sentimento de amor, edificar o sentimento de comiseração, de compaixão, de misericórdia por aqueles que estão no nosso caminho. Paz e luz a todos nós. Que nossos lares sejam abençoados e iluminados. Que afastemos das nossas vidas todo o sentimento de vingança, todo momento que nossas mentes entrarem em ação para duelarmos contra alguém. Tenhamos coragem e determinação para melhor agirmos, para melhor construirmos o nosso amanhã. A vida sempre nos oferece aquilo que oferecemos a ela. Portanto, sejamos bons trabalhadores do bem, sejamos pacificadores, para que mesmo aqueles espíritos que queiram vingar-se de nós, de alguma coisa que cometemos com eles no passado, em algum momento distante ou próximo em outras vidas, possam chegar até nós e encontrar a barreira do bem como anteparo para nos proteger das ações desses espíritos vingativos. Esse duelo que nós abordamos, esses 4 tópicos, é para nós refletirmos em todos os níveis de duelo que existe hoje na humanidade, em todos os níveis de duelo que existe hoje na nossa caminhada, e procurarmos então aperfeiçoarmos-nos para estarmos melhores, criarmos os mecanismos que nos protegem, que criam para nós a barreira necessária ao nosso processo evolutivo, para nos proteger, para nos impulsionar para o bem. Busquemos o melhor para que o melhor nos procure. Irradiemos o melhor para que o melhor venha nos envolver. Trabalhemos, pois, os nossos corações, os nossos sentimentos, para que estejamos cada vez mais voltados às realizações do bem, do amor e da paz. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai vossos inimigos. O duelo, item 16, nota. Os duelos se vão tornando cada vez mais raros e, se de tempos em tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com os do que corriam outrora. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Então, na época do Kardec, os duelos já eram muito raros, e hoje são mais raros ainda, e na grande maioria dos países, proibido por lei. Mas, como explicamos, existem os duelos mentais, existem outros duelos nos bastidores, nos duelos que existem nos tribunais, por coisas tolas, por coisas bobas, que as pessoas não procuram avaliar bem, não procuram medir bem as suas ações, entram em situações muito delicadas, muito complicadas. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara
no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. Então, nós precisamos ter o cuidado para não criarmos essas armas psíquicas o tempo todo. Atualmente, as pessoas andam muito agressivas. E é importante que nós tenhamos em mente que devemos abster-nos dessa agressividade. Procurarmos ser mais compreensivos para com o outro. Agir com mais cordialidade no trânsito, no dia a dia, no trabalho, dentro da família, para que todos nós consigamos agir de forma consciente das nossas responsabilidades cristãs, procurando aperfeiçoarmos-nos, melhorarmos-nos espiritualmente, para sermos aqueles trabalhadores que realmente buscam edificar as forças do bem em si mesmo. E aqui com relação à arma, nós temos que ter muito cuidado. Porque muito se fala em as pessoas poderem ter arma de fogo, arma mais pesada. Então nós temos que ter mais cuidado. Porque muitas das vezes, se você tiver uma arma em casa e a pessoa vier para te assaltar, vai ser muito mais fácil para ele te tomar a arma e até mesmo te matar com a arma que ele tomou, do que você alvejá-lo e acertar com certeza. Porque se ele entra na sua casa, ele já está prevenido e você vai ser pego de surpresa. Então ter arma é uma coisa muito delicada. Cada um vai ter suas ideias e respeito. Quer ter arma, responsabilidade de cada um. Mas lembre-se, aquele que se torna criminoso, que é ao ponto de invadir uma casa, ele já chega com todos os mecanismos necessários para tomar aquelas atitudes que ele pretende tomar. Qualquer reação defensiva que você tiver, você será pego de surpresa. Até porque ter uma arma muito ao alcance da mão pode ser desagradável. Nós temos o Oscar Pistorius, lá na África do Sul. Ele estava armado, a noiva dele chegou na casa, ele se assustou com ela e atirou e matou. Então, um exemplo de que não vale muito a pena ter arma dentro de casa. E se a pessoa está dentro de no meio social e sofre um atentado com uma faca? Então a pessoa chega, alguém ali resolve dar uma facada no Joãozinho. Ele vai lá dar uma facada. Porque ele não tem uma arma de fogo. Se ele tivesse arma de fogo, ele atiraria. E, por exemplo, se tivesse com a pistola automática, com 12 ou 16 tiros, 12 ou 16 pessoas seriam feridas, ou uma pessoa seria ferida 12 ou 16 vezes. Então nós temos que ter cuidado. Repensar bem. Para que nós não queiramos ter a ideia de andar armado para se proteger. Nós temos que nos educar para sabermos lidar com as nossas adversidades e podermos, assim, estarmos em condições de agir com segurança e amor uns com os outros. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes e é curioso acompanhar-lhe a gradação. Desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até a em que uma simples espada na cintura constituía mais um adorno e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Então, ele está mostrando que antes as pessoas saíam preparadas para um duelo, saíam preparadas para uma afronta, para se protegerem. Quando a gente fala o mundo está muito violento, olha o texto. Estude um pouquinho a história da humanidade que nós vamos ver que o mundo já foi muito mais violento. Então, hoje, naquela época, as pessoas carregavam a espada como adorno. E hoje, até com canivete, você não deve carregar, porque é uma arma que pode trazer transtornos dentro da sociedade se a pessoa perder o equilíbrio emocional e tomar uma atitude de agressão. Portanto, procuremos nos educar, compreender a importância de nós nos educarmos, para agirmos com mais segurança para conosco mesmo. Outro indício da modificação dos costumes está em que, outrora, os combatentes singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto que, em outros tempos, ninguém dava atenção a isso.
É importante entendermos como agimos frente às adversidades, frente a essas situações tão difíceis. É necessário compreendermos que devemos agir sempre com segurança, devemos agir sempre procurando edificar o verdadeiro bem em nossa caminhada, para que, diante de qualquer situação adversa, estejamos em condições de estar construindo e edificando os verdadeiros valores da alma. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Quando nos é mostrado a importância da reencarnação, quando nos é mostrado que temos uma próxima vida onde repararemos o mal que fizermos nessa, as coisas começam a mudar. Quando nós começamos a entender que nós somos o reflexo do que já fomos, e hoje criaremos o reflexo para plasmar o que seremos, precisamos modificar. Esse segredo que a doutrina espírita nos traz, que é de extrema importância para nós caminharmos, que é de extrema importância para nós nos aperfeiçoarmos. Entendermos que, quanto mais procuramos entender a origem das situações, a origem das dificuldades das dores humanas, ou seja, quando procuramos ver o ser humano de uma forma metafísica, mais científica vai ficando as leis divinas. Principalmente quando estudamos a homeopatia junto com a doutrina espírita, que as duas se somam para nos mostrar importantes mecanismos das leis divinas que nos regem a vida. Não vale a pena ser violento. Não vale a pena tomar atitudes agressivas. Precisamos, pois, construir o nosso mundo íntimo com paz, harmonia e fraternidade. Bom, agora nós vamos para o capítulo 8. Aliás, capítulo 13. O 8 já passou. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Agradeço a sua companhia até aqui. Nosso muito obrigado. E que você deixe seu like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o bem. Paz e luz para todos nós.